Olá, meu nome é Bruno Dragoni, eu sou médico ortopedista, cirurgião de joelho, especialista em lesões do esporte, e eu vou conversar um pouco com vocês sobre as lesões mais frequentes da articulação do joelho e seus respectivos tratamentos. Nós vamos iniciar com a tão famosa e temida lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA. Então, primeiro, o que é um ligamento? O ligamento é uma estrutura colágena, como fosse uma corda que estabiliza determinados movimentos na nossa articulação. Cada ligamento ele vai responder de uma determinada forma à sua lesão. A função do ligamento é a estabilização, tanto por efeito corda, como também por meio do sistema nervoso autônomo, por mecanismos de propriocepção, através de pequenos transmissores que vão enviar informações ao nosso cérebro sobre o posicionamento e o movimento da nossa articulação. O ligamento cruzado anterior, ele se localiza no centro da articulação. Ele se origina no fêmur, cruza o nosso joelho na região da frente, se inserindo na tíbia. Ele tem basicamente a função de funcionar como fosse um freio do nosso joelho, segurando o movimento de anteriorização da tíbia e também um controle rotacional da nossa articulação do joelho. O mecanismo de lesão mais frequente do ligamento cruzado anterior é durante a prática esportiva, quando fixamos o pé ao solo e temos um movimento de rotação do fêmur em relação à tíbia, gerando um estalo que pode ser audível, dor de forte intensidade e edema, geralmente de forma imediata. Depois de ocorrer a lesão, geralmente o paciente tem dificuldade de realizar movimentos de flexão, extensão, caminhar, e o sintoma de instabilidade começa a acontecer a partir de então. De fase aguda, nesse momento agudo, temos algumas medidas de cuidados iniciais que são fundamentais. Primeiro, suspender de imediato a prática esportiva, uso de algum dispositivo de proteção, muletas, imobilizador, pode ser necessário em alguns casos. A aplicação seriada de gelo compressivo para a gente controlar o sangramento e o edema articular que acontecem depois da lesão. E a tentativa de preservação da mobilidade do joelho, esticando e dobrando a articulação quando for possível. A partir da lesão, é fundamental uma avaliação clínica, com testes específicos para a gente avaliar a condição do joelho, a condição da estabilidade articular e direcionar para a realização dos exames de imagem específicos. Geralmente, nesses casos, utilizamos a ressonância magnética, radiografia e, em alguns casos específicos, tomografia ou radiografia panorâmica. Ao iniciarmos o tratamento, devemos focar em recuperar as funções básicas da nossa articulação. Capacidade de caminhar sem muletas ou imobilização, a capacidade de contração da musculatura do quadríceps, o controle do movimento de extensão e flexão do joelho e também o controle do inchaço, ou edema da articulação. Feito esse trabalho inicial de reabilitação para ganho das capacidades previamente descritas, vamos analisar novamente toda a função articular, os testes de estabilidade desse joelho, para quantificar o grau de instabilidade que essa lesão ligamentar acarretou na nossa articulação, identificar lesões associadas, analisar a constituição física e do membro desse paciente, agregar informações sobre o nível de intensidade e atividades físicas e profissionais desse paciente, associando as informações também dos exames de imagem, para a gente determinar qual a melhor forma de tratamento nesse caso. De maneira geral, as lesões do ligamento cruzado anterior são tratadas de forma cirúrgica, com uma reconstrução desse ligamento, utilizando-se enxerto. Esse enxerto ele é um tendão retirado de forma parcial da própria coxa do paciente. Em alguns casos de exceção, em que o paciente apresenta baixa demanda funcional e poucos sintomas e perda funcional, podemos se valer de tratamento não cirúrgico, baseado em reabilitação com fisioterapia, que gira em torno de 3 a 4 meses. A maior parte dos nossos pacientes terão que ser submetidos a um tratamento cirúrgico para a reconstrução do ligamento
e para que a gente consiga retomar a funcionalidade total dessa articulação. A cirurgia ela é guiada por artroscopia, uma cirurgia feita por vídeo, onde utilizamos túneis no fêmur e na tíbia, em um posicionamento anatômico, ou seja, exatamente onde o ligamento original se posicionava, e a gente coloca esse enxerto retirado da coxa do paciente para substituir o ligamento previamente lesionado. Feito o procedimento cirúrgico, já iniciamos de forma precoce e imediata a reabilitação física desse paciente. O uso seriado de gelo compressivo controla edema, diminui dor e diminui as dificuldades de contração muscular e ganho de movimento. A fisioterapia ela vai ser fundamental nesse processo e a gente vai dividir nossa recuperação em fases. Em geral, dividimos essa recuperação em 3 períodos, com 3 meses cada um deles. A primeira fase, os 3 primeiros meses, os nossos objetivos são de readquirir as capacidades básicas dessa articulação, que vão ser necessárias para o nosso uso no dia a dia. Caminhar normalmente, um joelho sem edema, ganhar amplitude de movimento, ganhar ativação muscular e voltar a conseguir realizar tarefas básicas. Do 3º ao 6º mês, começamos a intensificar esse processo de fortalecimento e de readquirir algumas funções esportivas. Uma transição para a corrida, bicicleta, natação, atividades de baixo impacto e unidirecionais já são implementadas ao longo desse período. Com 6 a 7 meses, realizamos uma avaliação de força para determinar os equilíbrios e desequilíbrios ainda existentes. E a partir disso, direcionamos de forma individual para cada caso a transição de retorno ao esporte. Ao chegar ao 9º mês, fazemos novamente uma avaliação funcional completa, envolvendo testes de força, testes funcionais, análise clínica no consultório, para que esse paciente possa ser liberado de forma segura para o retorno pleno à prática esportiva.